Bom dia, hoje é domingo, 16 de fevereiro de 2020. Cidade de Esponja. Conheça iniciativas pelo mundo para combater enchentes em centros urbanos. Parques alagáveis, praças, piscina e telhados com jardins estão entre medidas adotadas por cidades chinesas, europeias e americanas. No Brasil, São Paulo e Belo Horizonte tiveram perdas provocadas por chuvas em 2020. Assim como grandes cidades brasileiras, várias partes do mundo sofreram com enchentes e inundações que causaram tragédias nas últimas décadas. Para enfrentar ou evitar catástrofes, urbanistas têm rejeitado soluções tradicionais, baseadas em bocas de lobo e encanamentos, em favor de novas formas de garantir a drenagem da água. Criam assim as chamadas cidades esponja. O conceito parte da ideia central de que as metrópoles modernas lidam com a água de maneira errada. Em vez de coletar a água das chuvas e jogá-las o mais rápido possível nos rios, como ocorre habitualmente, as cidades esponja lançam mão de uma série de recursos que asseguram espaço e tempo para que a água seja absorvida pelo solo. Essas medidas incluem a criação de parques alagáveis, telhados verdes, calçamentos permeáveis e praças-piscina. Cidades esponja. Veja meios de minimizar o impacto das chuvas em metrópoles pelo mundo. Calçamentos impermeáveis, cobertura de solo porosa, que permite que a água penetre no solo, sem necessariamente ter encanamento. Teto verde, vegetação na área superior dos imóveis em formato de jardim ou vaso. Parques alagáveis, estrategicamente localizado à beira de um rio ou uma depressão, para manejar a água. Possui passarelas que permitem o tráfego de pessoas mesmo nos períodos de cheia. Praça-piscina, áreas de lazer, às vezes em formato de quadra, que vira reservatório quando chove. Depois a água retida é distribuída no subsolo por encanamentos. Inspiração ancestral na China. Em 2012, uma enchente causou a morte de quase 80 pessoas em Pequim, muitas delas afogadas ou eletrocutadas. Casas desabaram e estradas, metrô e até o aeroporto ficaram sob as águas. No entanto, fotos de turistas tiradas na época mostraram a cidade proibida, construída centenas de anos atrás, completamente seca, graças ao seu antigo sistema de drenagem. A tragédia chamou a atenção das autoridades. A China, que viveu um intenso processo de urbanização nos últimos anos, passou a ser um dos países que abraçou com mais força o conceito de cidade esponja. Em Taizhou e Xinhua, por exemplo, muros de concreto que canalizavam rios foram demolidos e substituídos por parques. Propostas semelhantes também têm sido adotadas em outras cidades pelo mundo, como Berlim, Copenhague e Nova York. O arquiteto chinês Kojian Yu explica que a proposta da cidade esponja é preservar ecossistemas naturais, mas capazes de se recuperar das adversidades. A sabedoria ancestral de conviver com a água é a maior inspiração para o conceito de cidade esponja, explica o arquiteto chinês Kojian Yu, chefe do escritório que fez alguns dos maiores projetos da área no país asiático. Esse conhecimento vem sendo negligenciado há muito tempo. Nós construímos as cidades modernas usando técnicas industriais, dependentes da infraestrutura feita de concreto, canos e bombas. O arquiteto defende que construir cidades esponja ajuda não só a enfrentar, no período das chuvas, a força da água, mas também a mantê-la fluindo pelas torneiras durante os meses mais secos do ano. Veja abaixo algumas das soluções das cidades esponja pelo mundo. Parques alagáveis. A face mais visível do conceito da cidade esponja são os parques desenhados especialmente para serem parcialmente alagados durante alguns meses do ano. Diversos locais do tipo foram projetados e inaugurados pelo escritório de Kojian em cidades chinesas. Em boa parte dos casos, esses espaços têm passarelas suspensas com livre acesso o ano todo. A área térrea alagável fica intransitável no período das cheias, mas pode ser usada pelos frequentadores durante a seca. Um parque alagável geralmente vai muito além da criação de um espaço extra para as águas.
Ele também conta com uma vegetação pesada para absorver a água e fomentar a biodiversidade local. Para o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil em São Paulo, Fernando Túlio, esses parques são uma alternativa aos piscinões, uma das soluções comumente adotadas por autoridades brasileiras. Piscinões são grandes espaços vazios que passam a ser um grande problema urbano. Acumulam lixo, ratos, exigem manutenção critica o arquiteto. Os parques alagáveis são mais comuns nas margens dos rios e nas costas, como no caso de Nova York, onde foi criado Hunters Point South Park, mas também são encontrados em terrenos sem cursos d'água, que concentra a água da chuva, como o Parque Chulalongkorn em Bangkok, na Tailândia, e o Parque de Kunli, na própria China. Calçamentos permeáveis. Boa parte da água da chuva que cai sobre uma cidade fica retida sobre asfalto ou concreto. De lá, ela é drenada por meio de canos para serem levados a rios e muitas vezes se mistura com esgoto não tratado no caminho, especialmente quando a chuva é tanta que supera a capacidade do sistema para absorvê-la. A cidade chinesa de Lingshui, no extremo sul do país, é uma das que mais trocaram os tradicionais bueiros por estruturas conhecidas como bioswales. São pequenos canais de infiltração natural com vegetação nativa que correm paralelamente a ruas, avenidas e calçadas. Outras opções exigem novas tecnologias. Copenhague, na Dinamarca, e cidades chinesas têm aberto novos espaços públicos usando um tipo de concreto permeável. A cidade dinamarquesa de Frederiksberg, perto da capital do país, sofreu com os estragos de uma chuva de 100 milímetros que caiu em 2 horas em julho de 2011. Desde então, o município focou em desenvolver a capacidade de amortecer grandes volumes de água para, em seguida, dispersá-los de maneira segura. Uma das iniciativas foi colocada em prática na Praça Lageland, ponto mais alto de Frederiksberg, e o local a partir de onde a água da chuva corre para Copenhague. Nessa praça de 3.000 metros quadrados, foram concluídas em 2009 a instalação de um material fibroso, Stone Wool, que funciona como uma esponja e libera a água de maneira lenta. A cada litro de água despejada, o material pode absorver até 950 ml, de acordo com o fabricante. Apesar dessas iniciativas, a ideia de que a permeabilização por si só é a chave para evitar alagamentos não é unanimidade. O arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Milton Braga, defende que a discussão deve privilegiar a preservação do verde nas grandes cidades e não a permeabilização do solo. A vegetação é que segura a água e dá tempo para que o solo consiga absorver todo o volume de chuva. Tanto a vegetação rasteira, como gramados e arbustos, quanto as árvores contribuem para evitar alagamentos, diz o arquiteto. Muitas vezes o solo já é naturalmente impermeável. O grave é a supressão dos elementos que seguram a água. Telhados verdes. A ideia de fazer jardins em tetos ou telhados não é nova, vem da antiguidade, passando pela Itália renascentista. Telhados verdes existem em diversas partes do mundo e não é difícil encontrá-los no Brasil. A novidade é incentivar a construção desses espaços de forma ampla para resolver problemas das cidades. Em número suficiente, a vegetação em cima dos prédios pode reter boa parte da chuva e diminuir o fluxo de água que vai parar nos bueiros e nos rios durante uma tempestade. Os benefícios desses jardins vão muito além de ajudar a mitigar as enchentes, diz o arquiteto e professor Milton Braga. Eles ajudam a regular a temperatura dentro dos centros urbanos, a filtrar o ar, a filtrar a própria água. Braga pondera, no entanto, que criar um jardim sobre um prédio já existente significa colocar um peso muito maior sobre a estrutura e isso exige cuidados. Não é fácil fazer um jardim no topo de um prédio já existente. É impossível fazer um jardim no telhado de uma casa sem um reforço na estrutura. Já abrir um quintal em um espaço impermeabilizado no térreo é bem mais fácil, diz o arquiteto. A ideia, como política pública, ainda engatinha, mas algumas cidades já buscam meios de incentivar a implantação dos telhados verdes em prédios privados.
É o caso de Copenhague, que já em 2011 colocou a medida em seu plano de adaptação climática. Praças piscina. Em Rotterdam, na Holanda, a Praça Bettenplein foi construída em 2013, adaptada para armazenar água nos dias de chuva. O complexo desenvolvido pelo escritório de arquitetura de Urbanstein é composto por 3 bacias, 2 delas são subterrâneas e armazenam a água sempre que chove. A terceira é uma quadra de esportes abaixo do nível da rua, que enche quando a chuva persiste. Na praça, a água da chuva é transportada até as bacias por grandes calhas de aço inoxidável. Essas calhas são projetadas para serem utilizadas por skatistas quando não está chovendo. O armazenamento da água pode durar até 36 horas depois da chuva. O sistema deixa a água fluir gradualmente, o que permite que ela volte para as reservas subterrâneas e nunca seja canalizada para o esgoto. O equilíbrio das águas subterrâneas é especialmente importante durante os períodos de seca para manter as árvores e plantas da cidade em boas condições. A iniciativa acaba por reduzir o efeito da ilha de calor urbano. Parte a água devidamente filtrada é distribuída em bebedouros. Uma câmera mostra ao vivo o movimento na praça de estudantes, frequentadores de uma igreja e visitantes de um teatro que fica na região. Ou seja, tem meios de evitar as enchentes nas grandes cidades, transformar o solo mais permeável, criar praças, piscina, criar lugares alagáveis, né? Parques alagáveis. Então tem tudo aí para que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Brasília não sofram com as enchentes, né? Principalmente as maiores cidades, que são São Paulo e Belo Horizonte, que este ano foram castigados pelas fortes chuvas de 2020. Então, existem meios para contornar isso. Como eu falei em vídeos anteriores, essa ideia de canalizar rios, como fizeram em Belo Horizonte, como fizeram em São Paulo, foi uma das piores coisas que pode ter feito numa grande cidade, porque o rio sempre vai buscar o seu leito, e nem se você colocar ele dentro de uma caixa, ele vai arrebentar tudo que ele encontrar pelo caminho, porque vai potencializar toda a pressão dele em um só ponto. Então tem que desconstruir essa forma de urbanização das cidades, que já não funciona, e criar áreas verdes, criar lugares onde a água pode ser absorvida pelo solo gradualmente, lugares que podem ser preservados. Então a natureza está cobrando agora a fatura de todo o descaso feito pelo poder público. E a ideia dos piscinões em São Paulo podiam um dia também acabar com os piscinões, construir alguma coisa no lugar, né? Como diz aqui o arquiteto, o piscinões se transforma depois em um grande depósito de lixo, onde tem ratos, né? Se transforma em outro problema, né? Então espero que as cidades brasileiras, as cidades mexicanas, as cidades de todo o mundo possam seguir essas ideias, novas ideias de como urbanização de uma nova cidade, ou da cidade atual, de uma forma mais ecologicamente possível, não, para evitar esses danos causados pelas enchentes, né? Porque, querendo ou não, sabemos que agora com a mudança climática, isso vai acontecer mais frequentemente. Então está na hora do poder público mudar um pouco a ideia de urbanização, a ideia de construção, e dar mais valor às áreas verdes que existem nas cidades, e fazer aumentar essas áreas verdes, criarem opções para que a água da chuva seja drenada, né? Uma água que possa ser tratada, que possa ser distribuída na época de seca, né? Que essa água não vá para o esgoto, ou não leve destruição para outras áreas. Então temos que começar a pensar no amanhã, né? Então espero que essas ideias, tanto chinesas, principalmente chinesas, desse escritório chinês, sejam usadas em todo o planeta, porque é a única forma que parece, a meu ver, que se pode acabar ou minimizar, digamos, o efeito das enchentes. Não acha? E na sua cidade? Acontece muita enchente? Comente aqui nos comentários. Põe aqui nos comentários. Vamos trocar ideias, não?
Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Se inscreva no canal, curtam os vídeos, compartilhem, comentem e que tenham todos uma excelente tarde de domingo, um restinho de fim de semana e até a próxima com outra notícia interessante. Muito obrigado a todos e tenham todos um excelente domingo. Valeu, pessoal. Um abraço.